Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Fábia Diniz Quilting, canal do YouTube que eu criei para poder estar aqui trazendo para vocês sempre conteúdos novos a respeito do quilting livre. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Fábia Diniz, eu sou professora de quilting livre e estou fazendo esse desafio durante esse ano, trazendo para vocês um vídeo por semana. Então, se você ainda não assistiu os outros vídeos, corre aqui no canal, estão todos aí para vocês verem, reverem a hora que vocês quiserem. E não se esqueça de se inscrever no canal para poder receber a notificação toda vez que entrar um vídeo novo. E lógico, curtir aqui o conteúdo para que eu possa estar sempre trazendo mais coisas para vocês. Eu estou aqui acompanhada nesse projeto da máquina Hand Quilter. Essa é a Capri da Hand Quilter. É uma máquina que tem 18 polegadas de garganta, esse espaço que a gente fala. Então é uma máquina muito gostosa, muito macia. Vocês vão ver nos vídeos que eu estou trabalhando com ela, que ela tem uma precisão nos pontos, são muito uniformes, muito bons. É uma máquina fácil da gente regular a tensão. Fora isso, ela tem vários recursos que ajudam a transformar a hora do quilting bem mais fácil. E sem falar de todo esse espaço, que eu consigo movimentar com muita facilidade qualquer tamanho de trabalho. Então, se você está interessada em saber mais detalhes sobre essa máquina, entre em contato com o pessoal da Hand Quilter Brasil. Eu tenho certeza que eles vão responder para vocês, tirando todas as dúvidas, e eu espero e eu aconselho, porque é uma máquina maravilhosa e eu tenho certeza, se você começar a quiltar com uma máquina dessa, não vai querer saber de outra máquina. Mas a minha proposta como professora, eu sempre falo para vocês, o quilting pode ser feito em qualquer tipo de máquina, desde uma máquina doméstica, uma máquina industrial, desde que você faça suas adaptações para que você consiga fazer o quilting livre, porque o quilting é diferente da costura. A costura, a máquina, ela puxa o tecido para você poder fazer a costura. No quilting não, ele é livre. Então quem conduz esse tecido é a gente fazendo os movimentos. Eu gosto de explicar tudo isso para vocês passo a passo. Vocês vão, quem já é minha aluna sabe que eu gosto de ensinar cada movimento do quilting para que vocês cada vez mais venham aprender. E sempre eu recebo muitas mensagens de alunas, de pessoas que falam para mim, eu quero muito aprender, acho lindo, mas eu não sei como começar. Então, por isso eu criei os meus cursos online, onde você vai conseguir assistir de dentro de casa, no seu ambiente, a hora que você quiser, todo o conteúdo. Eu ensino desde o comecinho, tudo explicado passo a passo, tanto sobre máquina, sobre tecido, sobre manta, sobre os movimentos, né? Porque no quilt o que importa é a gente saber fazer os movimentos para poder construir os designs. Então, nessa série que eu estou fazendo aqui com vocês durante essas semanas, que eu espero que vocês estejam gostando, então não se esquece, deixa nos comentários se vocês estão gostando, se vocês têm alguma dúvida, me deixa nos comentários que eu vou trazendo nos próximos vídeos. Então, se você quer começar a aprender, faça o curso online. Tenho certeza que você vai gostar, porque você vai aprender no seu tempo. Tudo explicado desde o comecinho e eu vou acrescentando mais detalhes aos poucos para que vocês consigam aprender de uma forma correta, de uma forma efetiva, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então, para o vídeo de hoje, eu estou trazendo mais um stencil de background. Então, muitas pessoas falam, o que é background? Background é o preenchimento. Então, quando eu tenho uma área, eu quero preencher essa área e às vezes eu fico na dúvida, o que eu vou colocar, que tipo de padrão, isso é uma dúvida assim constante, todo mundo me pergunta, eu não sei, me dá uma ideia. Então, a ideia de trazer o stencil e mostrar para vocês todas as possibilidades que o stencil pode dar é para aumentar esse leque de opções que vocês possam ter na hora de escolher um determinado padrão. Então, para hoje eu escolhi um stencil muito charmoso, que é o stencil de hexágonos, né? O famoso aqui no Brasil, o pessoal costuma chamar de jardim da vovó, quando a gente junta vários hexágonos juntos em tecido, formando aquela colcha colorida. Mas o hexágono é um design super tradicional no patchwork. Então eu posso trazer esse design tradicional
para a hora do quilting. Então, eu posso usar no preenchimento de uma outra área o hexágono. Então, vocês vão ver comigo, eu vou desenhar devagar todas as opções que um stencil desse pode trazer. E só para lembrar para vocês, esse é o BG, então BG de background. Se vocês entrarem lá na loja virtual, vocês vão entrar em quilting, stencil para quilting, vão clicar, vai abrir um menuzinho com vários tipos, né? Aí vocês vão em background. Em background vocês vão achar todos esses stencils que a gente usa para preenchimento. Então esse é um BG 0010. E eu trouxe também o 009. A única diferença, não sei se dá para vocês verem agora aqui, é o tamanho. Mas eu vou mostrar isso tudo para vocês, bem explicado, passo a passo. Me acompanhem lá. Já estou aqui com o nosso stencil de background, né? Como eu falei para vocês, background é um stencil de preenchimento que é muito interessante, que ele forma, são os hexágonos, né? Os hexágonos que formam, parece um favinho de mel. Muitas vezes ele simboliza o jardim da vovó, que é um hexágono no meio com os outros em volta. Então ele é um elemento muito tradicional no patchwork e no quilting também, por que não? Então esse stencil é o BG 0010 e eu tenho também o BG 009. É o mesmo design, a única diferença é o tamanho. Esse é maior, esse aqui é um pouquinho menor. Então, olha, se eu colocar um em cima do outro, vocês vão perceber. Então, se eu quero fechar mais, eu vou com um menorzinho. Se eu quero um efeito mais aberto, com a manta mais solta, eu vou no maior. E ele é um stencil muito interessante, muita gente tem dúvida qual caminho seguir nele. Então, o melhor caminho que eu encontrei para fazer esse stencil, eu venho descendo na vertical. Quando eu subir, eu faço um Vzinho, eu entro e saio. Faço um Vzinho, entro e saio. Faço um Vzinho, vou lá e volto. Então, ele vai ter sempre, em um dos lados do hexágono, ele precisa ter um backtracking para que a gente consiga quiltar de uma forma contínua, começando aqui e terminando aqui, tá? A mesma coisa o menor. Então, eu vou desenhar e vou mostrar isso para vocês. Mas eu quero aproveitar aqui que eu tô com o tecido preto aqui embaixo para vocês verem variações que eu consigo com esse stencil de hexágono. Então, se eu traçar ele uma vez, então vamos dizer lá, eu tracei ele uma vez. A próxima, eu vou só trazer ele para o lado para dissociar. Então, deixa eu só botar aqui para vocês. Olha, se eu fizer isso aqui pouquinho, olha que legal que eu já consigo um efeito de preenchimento muito interessante. Então, se vocês perceberem, eu só dissociei. Se eu dissociar e trouxer esse encontro para o próximo aqui, então, deixa eu só botar que ele tá enroscando aqui. Eu encontrar aqui no centro novamente, olha que interessante que eu formo o tumbling block, né? Que é aquele 3D, né? Um tridimensional. E ao mesmo tempo, se vocês observarem aqui, eu tenho uma estrela. Então, eu posso formar as estrelinhas também. Então, o que que eu fiz? Eu tô aqui, risquei ele uma vez dessa maneira. Da próxima, eu só trago, junto os pontos e traço novamente. E para fazer esse também é bem tranquilo. Eu até marquei e vou fazer com vocês também. Eu faço primeiro, vou descendo e subo. Passo para o outro lado. Quando eu vier aqui, eu também vou ter que um backtrack. Vai e volta, desce. Vai e volta, desce. Vai e volta, desce. Então, eu sempre vou ter também um backtracking para poder completar esse design e andar no quilting de forma que quando eu chegar aqui no final, eu tô com tudo preenchido, tudo pronto. Vou desenhar para vocês perceberem qual é o movimento na hora de ir para a máquina. Então, eu tracei aqui uma parte só dele, porque ele vai se repetindo, só para mostrar para vocês o caminho que a gente vai fazer. Então, eu posso vir, comecei o meu quilting aqui. Vamos dizer que isso tá aqui, olha, gente, que eu tenho um pedaço de tecido, eu transferi o desenho nesse pedaço de tecido. Então, eu posso usar as laterais também para caminhar. Mas eu começo aqui, eu venho descendo na vertical, fazendo só esse vai e volta, fechando esse lado. Venho pro lado de cá. Agora, eu vou subir.
Conforme eu tô subindo, eu parei aqui, tem essa parte, eu vou, entro e saio, faço um backtracking nesse ponto. Ando pro próximo. Vou, volto, ando pro próximo. Vou, volto. Então, a gente vai cantando na cabeça. Cheguei aqui no final, eu vou caminhar por fora do meu tecido e vou começar tudo de novo. Então, eu encontrei aqui, tem esse aqui, eu vou e volto. Desci, desci, vai e volta. Desceu, desceu. Então, a gente vai completando ele. Então, chegou nesse ponto aqui, eu fiz, quando eu voltar, eu venho bem devagarzinho, faço um backtracking e desço. E assim a gente vai fechando todo ele, sempre tem esse vai e volta. Então, não é difícil, se a gente seguir essa ordem, não tem como vocês esquecerem de fazer um. E vou terminar nesse ponto. Então, comecei aqui, terminei aqui. Então, essa seria a forma simples do stencil. Se eu for fazer ele duplicado, então vamos lá, eu vou transferir ele para o lado de cá, para vocês verem como seria. Vamos dizer que eu tenho outro bloquinho aqui e quero fazer ele com mais linhas. Vamos transferir aqui novamente. Vamos dizer que o meu bloquinho é menor, meu tecido termina aqui. Só para explicar para vocês o caminho. Esse seria a forma simples, tá? Transferir ele aqui. Agora, eu quero fazer o tumbling block. Então, eu vou pegar cada encontro desses, deixa eu só marcar aqui, ó, que tá meio apagadinho para vocês entenderem. Cada encontro desse, eu tô com ele aqui, eu tenho um encontro aqui, eu vou dissociar ele. Então, eu vou trazer esse encontro aqui para cá, para essa parte aqui de baixo. Então, só vou deslizar o meu stencil daqui para o lado de cá. Então, deslizei o stencil e aí eu traço tudo novamente. E aí eu tenho aquela figura que eu mostrei para vocês. Na máquina, é bem tranquilo também, mesmo pensamento do lado de cá. Então, eu vou descer quiltando, olha, só uma espécie de um zigue-zague, vou e volto para fechar aqui. Posso subir novamente aqui e fechar esse balãozinho, olha, fechei ele todo aqui. Caminho para a próxima seção, então, eu vou subindo e descendo. Nessa parte aqui, quando eu fizer isso, antes de descer, eu tenho esse lado de cá. Então, eu vou e volto. Desci, vou e volto. Desci. Então, a gente vai completando também com pra lá e pra cá com o backtracking, ó. Vai e volta, vai e volta. Então, dessa maneira, não tem como esquecer. Posso subir ele todo, fechar a coluna de balãozinho. Fecho ele todo. No próximo, a mesma coisa. E termino aqui embaixo. Então, eu comecei por aqui e terminei aqui. Dessa maneira, conforme eu for fazendo, eu já vou fechando tudo. Vou completando ele por inteiro. Então, essa seria uma opção para você fazer a dissociação. A outra opção que eu mostrei para vocês, em vez de trazer esse para o ponto de baixo, eu trago ele para a metade. Então, eu crio um outro efeito também geométrico, mas em vez de eu associar o ponto até a parte de baixo, eu paro na metade do hexágono. Então, eu crio esse efeito aqui, olha, vou mostrar para vocês. Ele entra mais um detalhezinho aqui e dá um efeito visual muito interessante. Eu gosto de brincar, gente. Eu acho que a gente cria coisas diferentes para estar sempre trazendo novidades, né? Tanto para você que quilta para fora, que está acostumada a fazer, pegar muitas peças para quilting, muitas vezes a gente quer uma coisa diferente, quer entrar com um design diferente. Então, essa é a opção de vocês brincarem com
o extenso. Então eu crio um elemento a mais. Outra coisa que eu gosto sempre de mostrar para vocês, eu também posso usar esse stencil e fazer com ele uma moldura. Então, se eu tenho um trabalho, essa moldurinha aqui, olha, vamos dizer, aqui eu tenho mais ou menos 2 polegadas, vamos dizer, então, ou 5 centímetros. Eu posso fazer aqui a minha moldurinha só de hexágono. Então, se o seu trabalho que você está quiltando, ele tem muitos hexágonos no patchwork, olha que coisa interessante você fazer uma moldurinha de hexágonos para combinar com todo, né, o visual do seu trabalho. Então, eu posso vindo aqui e vou acrescentando vários hexágonos e uso como moldurinha. Na hora de fazer o quilt, a mesma coisa. Eu faço toda a parte de cima, toda a parte de cima da moldurinha. Quando eu voltar, vamos dizer aqui, ó, eu volto aqui, subo, desço, fecho, sobe, desce, fecha, sobe, desce, fecha, e assim a gente sempre vai fazendo com esse pensamento, que eu tenho sempre que ter esse backtracking para poder fechar. Se eu quiser acrescentar alguma coisa aqui, eu posso vir fazendo, olha, os arcos. Então, eu posso acrescentar também, dentro de cada hexágono, fazer o arco, que simplesmente eu estou ligando um ponto ao outro com um arco. Então, é como se fossem as nossas curvas contínuas dentro de um hexágono. Quando eu voltar, eu venho fechando toda essa parte de baixo e a gente fecha as curvas contínuas e eu termino aonde eu comecei. Então, opções para esse stencil de hexágonos tem muitas. Sempre lembrando, eu tenho ele em 2 tamanhos. Se eu preciso concentrar mais linha, eu fecho mais. Então, aqui eu já fiz um sanduichinho para a gente brincar. Eu já coloquei ele na forma simples. Eu vou ver se eu faço metade na forma simples, metade com... Eu posso usar os arcos também, as curvas contínuas. E aqui eu fiz ele, bati uma vez, tracei uma vez, dissociei e fiz a segunda para ele ter esse efeito de 3D. Vamos lá na máquina que eu vou fazer esse sanduichinho aqui para vocês verem como é rápido para a gente preencher uma área com os hexágonos. Eu já estou aqui na máquina, então nós vamos começar a fazer os nossos hexágonos. Como eu falei para vocês, a primeira carreira eu vou descer ela até embaixo. Quando eu subir, que eu for fechando cada um desses hexágonos, eu vou entrar e voltar. Então, nessas horizontais eu vou fazer um backtracking. Então, vamos lá, eu vou fazendo, vocês me acompanhem aí pelo vídeo. Então, quando eu for subindo, eu entro e saio. Então, entrei, fechei esse hexágono e vou voltar backtracking exatamente em cima daquilo que eu quiltei para poder fechar o de cima e assim por diante. Agora, vou descer e também vou fechando. Então, só a primeira carreira que eu faço ela direto. As outras todas eu venho e volto a backtracking para poder completar o formato do hexágono. Então, eu vim até aqui embaixo para poder completar essa parte com o design do hexágono. Ele fica muito gostoso, assim. Aqui, no caso, eu coloquei 2 mantas, uma camada de poli e uma camada de âmbar. Então, ele estufa, ele fica bem bonitinho, fica bem gostoso. Vou pegar a metade aqui para baixo e vou fazer os arcos dentro do hexágono. Então, acrescentar um detalhe a mais, para vocês verem como que fica.
Então, aqui eu fiz 100, aqui com os arcos, ele forma uma espécie de uma estrelinha dentro, fica bem interessante também. Vou vir agora para esse lado de cá para fazer aquele que eu deslizei o stencil. Então, vou virar aqui para vocês. No caso, eu desço e subo fechando primeiro esses balõezinhos aqui. Como eu já vim aqui, que é as costas desse hexágono do lado de cá, então eu vou descer. Quando eu voltar subindo é que eu vou colocar as horizontais. Então, eu fechei a primeira carreira de balãozinho, agora eu vou subir e à medida que eu encontrar uma horizontal, eu vou e volto. Venho pra cá, vou e volto e vou colocando todas essas horizontais. Fechei as horizontais e agora novamente eu tenho mais uma carreira para fechar dos balõezinhos, então eu vou descer direto. Pronto, eu já terminei o quilting, já removi todas as marcações. Então, esse stencil eu gosto muito porque ele é um clássico, né? O hexágono, o formato dele faz muito parte do patchwork. Então, é muito interessante a gente trazer para o quilting. Então, as três opções, ele simples, ele com alguns arcos e aqui deslizando a gente consegue esse efeito 3D que fica lindíssimo, que forma até a estrelinha aqui no meio, ou às vezes a gente enxerga os quadradinhos, né? Muito interessante, gosto muito. Então, eu fiz nesse mostruário aqui para vocês, eu usei o BG 0010, tá? Mas eu também poderia fazer tudo que eu fiz aqui, eu consigo fazer no 009, que é um pouco menor. Então, eu consigo fazer o mesmo trabalho. Ele só vai dar uma concentração, por exemplo, nesse caso desse design, ele vai concentrar um pouco mais de linha. O que quer dizer? O espaço de manta sem quilting vai diminuir. Então, tudo depende da proposta. Se vocês estão fazendo um trabalho que é delicado, que tem aplicações, que são áreas pequenas, eu faria esse mesmo design, só que usando um stencil numa proporção um pouco menor. E quando é uma colcha, uma peça maior, eu posso usar nesse tamanho que vai ficar ótimo. Então, nesse caso, eu trabalharia com o 0010. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Gosto muito do hexágono. Ele dá um visual muito bonito, muito limpo, né? Muito bem feito para o seu trabalho. O meu avesso tá aqui, olha, mesma coisa. Então, espero que vocês estejam acompanhando e gostando aqui dessa semana, né? Desses nossos encontros aqui. E não se esqueçam, inscrevam-se no canal, curtam esse vídeo, compartilhem com as amigas e vamos juntar um pessoal bem bacana aqui nesse canal para a gente estar trazendo, para eu poder estar trazendo para vocês sempre esses assuntos diferentes que são opções que vocês têm na hora de fazer o quilting. Vejo vocês agora na semana que vem.